Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre pensar para entender. Você sabia que o seu pensamento pode ajudar você em diversas situações? Nosso pensamento ele pode ajudar a gente em várias coisas, em várias situações. Sejam elas situações agradáveis ou desagradáveis, situações que normalmente a gente não espera, situações que são novas, que são descobertas. Isso tudo para que a gente possa compreender melhor o mundo à nossa volta. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que os 5 sentidos, eles ajudam a gente a perceber o mundo à nossa volta. Então a gente vai perceber a existência das coisas, a forma como a gente percebe esse mundo vai ser a forma como a gente vai concluir o nosso pensamento, mas nós também precisamos perceber uma coisa, que o nosso pensamento ele faz a gente entender aquilo que a gente percebe com os nossos órgãos dos sentidos, porque os nossos órgãos dos sentidos, eles vão passando para a nossa cabecinha, para o nosso cérebro, aquilo que a gente está percebendo, e aí ele vai começar a organizar essas informações para que a gente possa aprender aquilo que está acontecendo. Então, nossos sentidos vão perceber, o nosso cérebro vai começar a organizar e essa organização vai fazer com que o nosso pensamento consiga entender as coisas que tem no mundo. Na nossa aula online, nós aí vimos um texto chamado Ficção Científica, em que tia colocou ele em forma de música para a gente poder ouvir, ver direitinho. E aí nós percebemos o seguinte: nessa música Ficção Científica que nós ouvimos, as coisas aconteciam de uma forma super diferente. Num planeta diferente, as coisas pareciam que não era da mesma forma como aqui. Então a gente viu situações em que o ouro, a moto, mentira, a moto não, gente. O ouro, ele era de graça, o lixo, ele era caro, o em cima ficava embaixo, o embaixo ficava em cima, a frente ficava atrás, atrás ficava na frente. E aí, vocês disseram o seguinte, que lá era um planeta esquisito e que talvez por isso o astronauta falou assim: eu não tô a fim de ficar aqui mais, eu acho que eu vou voltar pro planeta Terra. Porque ele não conseguiu se acostumar na forma que era lá, como as coisas aconteciam lá. Então ele não se acostumou, ele decidiu voltar. E aí vocês disseram o seguinte: tia, ele voltou porque foi confuso para ele estar lá. E aí nós podemos perceber o seguinte: para que a gente consiga ter o nosso pensamento de forma mais objetiva, mais clara, a gente precisa que o nosso pensamento consiga organizar as coisas para que ele possa entender o que está acontecendo naquele ambiente. Para que a gente possa aí compreender melhor essa forma da gente pensar para poder entender as coisas, vamos ver um filósofo maravilhoso que tia Michele já conversa com vocês sobre ele um pouquinho, que é o Aristóteles. Ele viveu aí há mais ou menos uns 2.300 anos atrás, lá na Grécia Antiga. O Aristóteles, ele gostava de observar tudo que estava ao redor. Então ele observava as coisas, ele começava a pensar, ele falava assim: acho que posso tirar algumas conclusões sobre isso. Acho que posso tirar algumas conclusões sobre aquilo. Então ele fazia tudo isso. Só que ele começou a pensar muito sobre as coisas que ele percebia. A gente percebe as coisas com 5 sentidos,
o nosso cérebro organiza, aí a gente começa a pensar de forma entendida. Só que ele, quando estava lá observando as coisas e pensando, ele começou a falar assim: Bom, eu preciso começar a organizar os meus pensamentos, porque eu não gosto de me sentir confuso. ele começou a ter aí algumas conclusões que nós podemos observar aqui. Neste primeiro quadrinho, ele pensa sobre 2 vasos que estão aí em uma coluna. E aí ele percebe o seguinte: Bom, um vaso ele está limpo e o outro vaso está sujo. Dá para perceber que existe uma diferença entre eles dois. Então, eu não posso me sentir confuso em relação a isso. no segundo quadrinho, ele também, observando as árvores, faz outra conclusão. Uma árvore está com muitas maçãs e a outra está com poucas. Interessante. E aí, no terceiro quadrinho, ele vem dizendo assim: Nós temos estrelas que ficam no céu, elas ficam em cima. Mas nós também temos estrelas que elas ficam embaixo, no mar, ali na areia também da praia. São estrelas, mas que estão em lugares diferentes e que têm funções diferentes. Que interessante! E aí, ele conclui o seguinte: as coisas podem ter algo que nós chamamos de contrário. Esse contrário vai ser estabelecido dessa forma: algo que está limpo e está sujo. O contrário de limpo vai ser sujo. Algo que é muito e algo que é pouco. Então, o contrário de muito é pouco. Algo que está em cima e algo que está embaixo. Em cima é o contrário de embaixo. Quando ele fez essa conclusão, ele disse o seguinte: então, se eu percebo que existem coisas que são contrárias, eu posso fazer as minhas devidas conclusões e entender essa organização que eu fiz no meu pensamento a partir daquilo que eu observei. Ele aí observou elementos em cada quadrinho desse e ele utilizou o pensamento dele para poder organizar esses elementos, de forma que ele não ficasse confuso como o astronauta que foi lá para o planeta da ficção científica. Agora é a sua vez de filosofar. Para que a gente pense um pouquinho melhor sobre isso, tia Michelle passou uma tarefinha super legal para vocês poderem fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!